Você se considera um bom gerente? Você sabia que o cargo gerencial da média liderança é uma das posições mais difíceis de ocupar numa empresa? Vamos entender o porquê? Olá, eu sou a Karen Jimenez, sou Master Coach, sou Master em Programação Neurolinguística, sou professora de pós-graduação e este é o canal Carreira 40+, um espaço voltado para profissionais e empresários com mais de 40 anos de idade. Se você tem mais de 40 anos e quer conversar sobre a sua vida profissional e a sua vida empresarial, este é o espaço que verdadeiramente entende você. Vamos ao tema do vídeo? Eu quero falar hoje com você especificamente que ocupa um cargo de média liderança. Eu falei aqui em gerente, mas dependendo da empresa pode ter um outro nome, o cargo pode ter um outro nome, mas eu quero conversar especificamente com quem está ali na média liderança, que tem a alta liderança em cima e tem a operação embaixo, mesmo tendo alguns coordenadores, supervisores abaixo de você. Apesar de não ser um dos cargos de maior salário da empresa, um dos cargos ali de ponta, lá em cima, né, na alta direção da empresa, o cargo gerencial é um dos mais difíceis de ocupar e que exige muita expertise comportamental. Eu vou mostrar para vocês por quê. É preciso muita estratégia para ser um bom gerente e poucos profissionais se dão conta disso. Sabe por quê? Porque o gerente, ele precisa gerenciar não apenas a equipe dele, mas ele tem que exercer a sua liderança em 3 instâncias. São 3 níveis em que o gerente precisa saber negociar e precisa ser o tradutor, vamos por assim dizer, de todas as demandas de várias pontas da empresa. O gerente, ele tá ali numa posição média. Quem que ele tem abaixo dele? A equipe operacional, como eu falei para vocês, pode ter um supervisor, pode ter um coordenador, mas ali fazendo a coisa andar. E essa instância é o menor desafio, por incrível que pareça, de um bom gerente. Pode ser que ele não seja a liderança ideal, pode ser que ele tenha um tipo que tem um pouquinho ainda dessa questão de chefe e não tanto a questão de líder, mas existe uma hierarquia ali, onde ele tem várias maneiras de exercer a sua liderança e que muitas dessas maneiras, a própria hierarquia existente, o medo do pessoal procurar emprego, acaba segurando um pouco o cargo dele. Veja bem, eu não estou falando que a postura de chefe é uma postura ideal, muito longe disso, vocês sabem que eu não defendo a postura de chefe de maneira alguma, mas eu estou dizendo que de uma maneira ou outra, o gerente acaba fazendo a operação andar, até porque o próprio emprego dele depende disso. O que eu estou falando é dos outros 2 gerenciamentos que são necessários e que nem sempre esse gerente se dá conta. O segundo estágio, eu diria que é o gerenciar para cima. Sim, porque o gerente, a média liderança, eles estão ali tanto para fazer a operação andar, como eu falei, mas eles também são as pessoas que levam as demandas da operação lá para cima, para a alta liderança. E existe, gente, uma diferença grande, existe um degrau muito grande entre a alta liderança e a operação. Muitas vezes quem hoje está na alta liderança já foi da operação, mas hoje estando lá em cima, esquece, não tem mais contato com como é que funciona o dia a dia da operação. Então, esse gerente, ele precisa conciliar os interesses tanto da equipe quanto os interesses da alta direção para fazer a coisa andar. Então, ele precisa gerenciar para baixo e precisa gerenciar para cima. Ele precisa ser o tradutor dessas demandas, o tradutor das demandas da empresa para que elas sejam exercidas pela operação e também aquele que vai levar a insatisfação ou as ideias da operação para a alta liderança. As linguagens são diferentes, a abordagem é diferente, até porque nós estamos falando de interesses que muitas vezes convergem, mas que muitas vezes divergem. E a média liderança, ou vamos falar área gerencial, ela tem a necessidade de administrar um outro tipo de relacionamento que às vezes ela não se dá conta, que é o que a gente chama do gerenciamento lateral. Sim, nós falamos de gerenciamento para baixo da equipe, o gerenciamento para cima das demandas da empresa, mas existe o gerenciamento lateral. E o que é esse gerenciamento lateral? É você saber negociar com os seus pares, com os outros gerentes, porque os outros gerentes, eles têm o mesmo nível hierárquico que você,
Ou seja, você não tem nenhum poder hierárquico sobre eles e eles também têm acesso à alta liderança como você. E em muitos momentos disputam a atenção da alta liderança, disputam a atenção do dono da empresa juntamente com você. Então, essa habilidade de gerenciar para o lado, esse gerenciamento lateral, é algo que poucos gerentes têm. Mas por que eu preciso fazer esse gerenciamento lateral? Justamente para fazer a empresa andar. Porque o seu departamento, seja ele técnico, administrativo ou alguma outra área de apoio, não vai conseguir fazer com que a empresa ande sozinha. Então você precisa dos outros gerentes, você precisa dos seus pares para fazer a coisa andar. Uma venda só consegue ser completa, se concretizar, fidelizar o cliente quando a área de produção faz o seu trabalho, a área de cobrança faz o seu trabalho, a área jurídica faz o seu trabalho, a área de recursos humanos seleciona profissionais que vão atender todas essas demandas. Então, o gerente médio, ele precisa trabalhar muito bem com outros departamentos se ele quiser fazer com que o departamento dele ande bem. Só que ainda existe muita competição entre a média liderança. A média liderança não percebe que quando ela está junta num propósito, ela muda até a postura dos donos da empresa. A média liderança não tem noção da força que ela tem unida para tocar a empresa para frente, para trabalhar a integração entre as áreas e para a satisfação do cliente. Mas nós vemos o quê? Muito gerente, muita média liderança ainda disputando a atenção dos donos da empresa, ou disputando poder, ou querendo mostrar que é melhor do que os outros, em vez de trabalhar de uma maneira horizontal, saber negociar com os seus pares. Então, vamos parar um pouquinho de focar em gerenciar só para baixo, só a equipe, e entender as 3 instâncias que esse gerente precisa trabalhar, e precisa trabalhar bem. E como trabalhar isso bem? Porque os outros gestores lá da minha empresa não são caras bacanas e tal. Gente, vamos parar um pouquinho com isso? Vamos olhar o que você pode fazer, o gerente, você pode fazer como médio gestor para poder exercer bem as suas funções nessas 3 instâncias. Então, vamos lá. Primeira questão, ouvir muito. Para de querer falar só nas reuniões para querer aparecer e começa a ouvir as demandas das outras áreas. Começa a perceber como é que as outras áreas estão sentindo a empresa, como é que as outras áreas estão atuando, o que elas estão precisando, se elas estão passando por algum tipo de pressão, se elas têm ideias que podem ser aproveitadas para a sua área. Então comece a ouvir. Ouvir sem preconceito, ouvir com a mente. Comece a ouvir com a mente aberta, a conseguir perceber quais são as realidades que estão ali do seu lado. O outro ponto, gente, é entender um pouco como as pessoas funcionam. Sim, o médio gestor precisa entender muito de gente e não apenas defender o lado técnico do seu trabalho. Sim, o médio gestor precisa entender muito de gente. Ele precisa ter uma habilidade muito forte de negociação. Ele precisa se desenvolver no quesito comportamento humano, na habilidade de negociação, e não ficar preocupado apenas em ter mais conhecimento técnico da sua área. A gente já falou isso algumas vezes aqui, eu volto a dizer, habilidades comportamentais são fundamentais em qualquer cargo de liderança, mas hoje eu quero puxar um pouco mais para o gerente. Importante que esse gerente tenha muita empatia. E o que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro, pensando e sentindo como o outro, ou seja, se transportar para o lugar do outro com a mentalidade do outro. Aí você vai conseguir entender as demandas, você vai conseguir entender as necessidades, você vai conseguir entender as posturas. Para quê? Para saber lidar com elas. E outro ponto fundamental para um gerente, para uma média liderança, é conseguir ter múltiplas linguagens. O que são múltiplas linguagens? É saber conversar com a equipe, a linguagem da equipe e com a direção, a linguagem da direção com os seus pares, a linguagem dos seus pares. Então, quando você conversa com os donos da empresa, as demandas são outras, eles assistem outros tipos de coisas na internet, de programas na TV, eles abordam a empresa sobre outra ótica. Quando você conversa com a tua equipe, a percepção tanto do mundo do trabalho, a percepção da empresa, a percepção do mercado, ela é outra. Então quer dizer que eu vou falar uma coisa para um, outra coisa para o outro?
Não necessariamente. Os argumentos, os fatos e os dados, eles são os mesmos, mas a maneira que você vai colocar, os exemplos que você vai colocar, a abordagem que você vai colocar, ela vai diferir sim, porque você está falando com públicos diferentes. E a mesma coisa com relação aos seus pares. Começar a mostrar para os seus pares que você está com vontade de somar, chamá-los para essa grande força que a média liderança tem de transformar uma empresa e ela não se dá conta. Você já tinha pensado sobre isso? Pessoal, esse era o recado de hoje para todos os gerentes ou quem ainda quer se tornar gerente. Então vamos pensar um pouco sobre o assunto, olhar um pouquinho para dentro, rever como é que você tem gerenciado essas suas 3 instâncias. E não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outros gerentes, se inscrever neste canal e ativar o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos que acontecem toda semana. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, gerentes? Vejo vocês na semana que vem. Até mais!